Com som ou sem? Sim? Tá com som? Ai, então beleza. Então, ter saído da live não foi ruim. Ajudou a funcionar. Então, bora começar nosso estudo, Deuteronômio capítulo 19. Se vocês tiverem alguém aí que vocês sabem que quer conhecer mais a palavra, convida, né? Ou compartilha. E com som, beleza. E esse tema, ele é bem interessante, assim, não é um tema que tem alguma revelação, né? Uau, assim, mas é interessante a gente ver a justiça de Deus e o cuidado dele, né? O tal dos direitos humanos, né? Como o Senhor, ele cuida disso também, ele preserva isso também, mesmo com uma pessoa que tem culpa, né? Mas a gente vê como os princípios do Senhor, eles são justos. Então, vamos lá, no capítulo 19, a gente vai dar para variar uma passeada na palavra, mas se inicia assim: Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará, o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuires. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor, teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que nelas se acolha todo homicida. Essas são as cidades refúgio. No início do livro de Deuteronômio, a gente vê que Moisés, ele constrói 3 cidades refúgio na Transjordânia. E aí o Moisés passa a instrução então para o povo agora, né? Para o povo que ia atravessar o Jordão junto com Josué, para eles construírem essas 3 cidades refúgio, conforme eles iam avançando no território. Na sequência, ele fala sobre os privilégios oferecidos. Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher para que viva. Né? E existem 2 tipos de homicida. O homicida que ele comete o assassinato porque ele tá com a intenção, né? Ele odeia aquele irmão, ou numa briga ele resolve acabar com a vida da pessoa, ele fez aquilo de forma premeditada e intencional. Mas tem o assassino que, na verdade, ele comete o crime por um acidente, por uma fatalidade, no meio de uma briga, ele sem querer empurra e a pessoa cai, bate a cabeça e desmaia, morre. E ele não tinha a intenção de matar, ele só tinha a intenção ali de pôr para fora a raiva dele, por exemplo. E aí aqui a gente vê a descrição desse assassino. Esse assassino que mata sem intenção, ele tem nessas cidades refúgio um abrigo e um isolamento. Era um tipo de isolamento também para essa pessoa, porque não existia cárcere para um assassino. Eles ficavam nessas cidades refúgio. E aí diz assim: aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes, assim aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser comprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. E aí existe uma condição para a construção dessas cidades nos próximos versículos. Daqui a pouco a gente vai retomar para explicar melhor sobre as cidades refúgio, para explicar melhor sobre quem era esse vingador de sangue. Mas, num primeiro momento, eu quero que você perceba uma coisa. O Senhor, ele coloca uma condição na vida desse povo, né? Ele tinha uma promessa, e ele ia cumprir a promessa, mas havia uma condição para que essa geração vivesse essa promessa. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, que é o território da terra de Canaã,
desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. Então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Então havia uma condição: o povo construiria essa cidade se o Senhor expandisse os limites e se eles estivessem... E isso só aconteceria, né? Essa expansão do território só aconteceria se eles andassem nos caminhos do Senhor. E esse princípio nós vivemos na nossa vida também, né? Pela fé em Jesus, nós recebemos salvação e a graça do Senhor, o favor dele no tocante a bênçãos, a galardão, só acontece se a gente anda na sua reta justiça, se a gente ouve a palavra, acolhe e vive ela. A gente está o tempo todo aprendendo isso aqui nesse estudo de Deuteronômio, né? O quão importante é você se mover pelos princípios e andar na justiça do Senhor, não para que você simplesmente seja salvo, mas para que você esteja debaixo da presença do Senhor e seja protegido, seja acolhido, seja abençoado, receba, né, o poder de prosperar, porque a bênção a gente aprendeu que é o poder de prosperar, de se multiplicar, de ser fecundo. Então, o Senhor, Ele quer que a gente ande na sua justiça, porque tudo que vem dele gera vida em nós. Tudo que vem dele é para o nosso bem. E Ele espera que aqueles que andam com Ele, que creem no seu Filho, vivam o bem, queiram viver o bem, né? No capítulo 35 de Números, a gente vai ver essas cidades refúgios e a descrição das cidades dos levitas que eu citei na aula passada, mas como o tempo estava já ficando curto, eu só lancei assim o texto, né? Falei para vocês até lerem com calma, mas hoje eu vou trazer porque essa explicação ela é importante para você entender que tipo de cidade era essa, da onde ela surgiu e que lugar que elas se situavam, né? Então, lá no capítulo 35 de Números diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança de sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Aí um parênteses aqui, né? A gente precisa se lembrar que quando o povo lá no deserto pecou contra o Senhor, fazendo o bezerro de ouro, né? A única tribo que não se curvou, que não foi adorar o bezerro de ouro, foi a tribo de Levi. E o Senhor, então, ele dá uma bênção maior, né, para essa tribo, que é a presença dele. A herança da tribo de Levi se torna a presença do Senhor e não um pedaço de terra ali na terra de Canaã. Na era messiânica, os levitas receberão a terra, porque daí o seu serviço, né, já estaria encerrado, já é um novo tempo, e eles receberão a sua porção, junto com as outras 11 tribos. Mas nessa época, quando eles ocuparam o território de Canaã, o território de Canaã ele foi distribuído somente por 11 tribos, e a tribo de Levi, ela recebeu uma porção de terra, e era a melhor parte da terra de cada território que foi distribuído. E por que isso? A gente já vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos continuar aqui lendo esse trecho só para vocês terem o contexto nas escrituras, né? Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas e em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Então, além da porção, né, onde se situaria a cidade, o arredor seria dos levitas. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora,
serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados do lado sul, 2000 côvados do lado ocidental, 2000 côvados do lado norte, 2000 côvados... Peraí, eu li errado aqui. Do lado oriental, medireis 2000 côvados, do lado sul, 2000 côvados, do lado ocidental, 2000 côvados e do lado norte, 2000 côvados. Ficando a cidade no meio, estes lhes serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida, além destas lhes darei 42 cidades. Então, no total, 48 cidades seriam destes descendentes da tribo de Levi. E o Senhor escolheu que as cidades refúgio seriam cidades entregues para os levitas. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. Então, conforme o número, né, porque eles fizeram a distribuição por sortes, mas usando a quantidade de pessoas que pertenciam a cada tribo para que não fosse uma distribuição injusta, ninguém ficasse apertado, porque as tribos elas ficaram, as famílias de cada tribo ficaram no mesmo lugar, né? E a herança foi distribuída pelas famílias de cada tribo. Só que dentro de cada tribo, a parte das terras era distribuída para a tribo de Levi. E aqui você percebe que havia levitas em todo o território de Israel, em todas as regiões de Israel, em todas as províncias, né? E por que isso? Porque os levitas, eles não eram só aqueles que tinham serviço no tabernáculo, mas eles eram aqueles que tinham o compromisso de ensinar a lei do Senhor, de instruir. Eles que estudavam e que ensinavam, porque era da tribo de Levi que saíam os sacerdotes e o sumo sacerdote, não podia sair de nenhuma outra tribo. Então era uma tribo focada no estudo da Torá, na compreensão e focada em ensinar. Eles ministravam a Torá para as outras tribos. As cidades que estavam na Transjordânia, essas cidades refúgio, né, que foram construídas na Transjordânia, foram construídas antes porque quando Moisés ocupou o território dos 2 gigantes, ele distribuiu a terra entre 2 tribos e meia. E ali ele já estabeleceu as 3 cidades refúgios para obedecer o mandamento, a ordenança do Senhor. E aí ele deixou como ordem para que o povo então construísse as outras 3 cidades refúgios dentro do território de Canaã. E as outras 42 cidades dos levitas, elas podiam abrigar esses homicidas também, mas havia uma diferença no tratamento deles, e a gente já vai chegar nesse ponto. Mas o que eu quero falar para vocês é que, segundo o Talmud, que é a leitura oral, é uma literatura, né, judaica que está transcrita toda a lei oral que os fariseus passavam e que ela foi estabelecida desde a outorga da lei para explicar as leis e os princípios. E lá no Talmud diz que na Transjordânia esse assassinato involuntário era mais comum. Eu não vou fazer suposições aqui, né? Mas a gente sabe que essas tribos que estavam além, né, antes do Jordão, na Transjordânia, elas estavam um pouco mais afastadas da comunidade, da congregação. Então, meio que uma suposição deles de que o fato deles estarem afastados fazia com que esse tipo de crime, né, acontecesse com mais frequência. E as cidades refúgios, elas tinham qual objetivo, né? Não era apenas
ser um refúgio, assim, ele fica aqui, ele fica protegido, é tipo um pique, né, para ele não ser pego, mas era um lugar aonde, eram os levitas que habitavam nessas cidades, a palavra de Deus, ela era ensinada o tempo todo, então o ambiente era santificado, porque os levitas se dedicavam mais. E era um ambiente propício para que o povo aprendesse, né? O povo que matou alguém involuntariamente aprendesse, se redimisse, e então a pessoa se afastava das suas falhas e ela tinha a chance de preparar um futuro mais santificado para a vida dela, né? Ela estava em contato com os levitas ali nas cidades refúgios, então eles estavam o tempo todo ensinando e essa pessoa estava absorvendo e colhendo para ela o ensino e sendo transformada. Então, esse lugar a gente pode estabelecer como um lugar também de arrependimento, não é só um lugar de refúgio, mas era um local de arrependimento, era um local que a pessoa podia se analisar a partir dos ensinamentos da Torá que os levitas traziam e então se desenvolver, né, e aprender mais da palavra de Deus. Bom, essas cidades, elas tinham essa área aberta, que a gente vê aqui descrito, né, que é uma área proporcional, né, e ela totalizava cerca de 500 metros quadrados em volta. Segundo a tradição judaica, nessa região era proibido plantar, mas essa região ela era circundada por uma outra parte onde podia fazer o plantio, o cultivo e o tratar do gado lá que a gente viu, ou apacentar o rebanho. Segundo os sábios dos judeus, nessas 42 cidades dos levitas também haviam homicidas se refugiando. Só que havia uma diferença entre essas cidades, que eram somente as cidades dos levitas, e as cidades dos levitas que foram eleitas as cidades refúgio. Qual que é a diferença? Nas cidades dos levitas, o assassino ele pagava aluguel para ficar ali. Já na cidade refúgio, ele não tinha custo nenhum. Na cidade dos levitas, o vingador de sangue ele podia vingar o sangue da pessoa assassinada matando o assassino, desde que esse assassino não soubesse que ele estava numa cidade de levitas. E na cidade refúgio, o vingador de sangue não podia matar, porque ali era um lugar onde ele estava protegido, o assassino estava protegido diante da lei que o Senhor estabeleceu. E por que só quando o assassino sabia que ele estava numa cidade de levita, ele não poderia ser assassinado, né? Se essa cidade não fosse uma cidade de refúgio? Porque ele foi ali na intenção de aprender, né? Ele sabe que se tem levitas ali, tem pessoas que fazem o estudo da Torá, fazem a instrução, né? Ensinam a instrução do Senhor. Então, parte do princípio que o assassino ele foi para esse lugar sabendo que ali ele seria instruído, que ali ele poderia melhorar, né, se desenvolver. E quando o assassino ele entra numa cidade que ele não tá, ele nem sabe para onde ele tá indo por fuga, ele só está querendo poupar a sua vida e fugir do vingador de sangue. Deus estabeleceu essas cidades, então, como um local de santidade máxima para que os assassinos que não mataram intencionalmente estivessem entre os servos dedicados ao Senhor, os instrutores da Torá. E esse ambiente, então, é benéfico e provoca uma melhor oportunidade de reabilitação para essas pessoas que cometeram essa transgressão. Depois a gente vê o papel do vingador de sangue em Deuteronômio 19, versículo 11 a 13. Havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra.
Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Então, por que que se mata o assassino que matou intencionalmente? Porque ele derramou sangue de um inocente. A única forma de se expiar esse sangue é matando o culpado. Isso está em Números 35, no versículo 33. Deixa eu achar aqui o versículo 33 para ler para vocês. Na verdade, isso se refere mais ao assassino sem intenção, perdão. Eu vou ler 2 trechinhos aqui. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Existia essa ordenança. Se o assassino que não matou intencionalmente, ele fosse, né, iam investigar, né, os juízes eram chamados do Sinédrio, lá né, os juízes principais, nós já estudamos sobre a justiça e sobre a distribuição dos juízes, né, como era feita, e os juízes do Sinédrio, alguns iam para a cidade averiguar a situação, o que aconteceu, investigar, entrevistar as testemunhas oculares, porque não era qualquer testemunha, não era porque a fulana, minha vizinha, contou para mim que aconteceu tal coisa. Esse tipo de testemunho não valia. Eles tinha que ser uma pessoa que viu, que presenciou o fato, e eles investigavam então, e concluindo que esse assassino ele matou sem querer, eles então mandavam o assassino para a cidade de refúgio, e esse assassino tinha que esperar o sumo sacerdote morrer. E por que isso? Porque o sumo sacerdote ele era responsável por fazer orações de intercessão em favor do povo de Israel, para que esse tipo de coisa não acontecesse, né? Para que o povo andasse debaixo da palavra do Senhor, não agisse por impulso, andasse em retidão. E então ele ordena que o sumo sacerdote, ele meio que se torna um responsável, né? Ele coloca esse princípio sobre o sumo sacerdote. Ele é meio que responsável pelos erros, pelos crimes que são cometidos durante o seu ministério. Então, esse homem ele precisava esperar o sumo sacerdote morrer, porque o sumo sacerdote morrendo seria então expiado o seu pecado. E aí isso que está no versículo 33. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Então, bom, aqui fala sobre homicida também, né? Eu não anotei à toa. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Como o assassino que matou involuntariamente, ele é somente colocado na cidade de refúgio para expiar o seu erro, é como se o sumo sacerdote ocupasse o lugar dele, né? Ele tivesse mais culpa do que o assassino involuntário, mas o homicida que matou com intenção, ele paga aquele sangue que ele derramou com o seu próprio sangue. Não havia expiação através de um animal, de um sacrifício de animal. Quando se tirava uma vida, era como a vida de do homem que tirou aquela vida, que o opróbrio seria tirado da cidade, né? O derramar do sangue ali seria tirado. E por que isso? Porque uma vida tem a capacidade de gerar outras vidas, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles têm o poder de gerar outras vidas. Então, quando uma pessoa mata um homem ou uma mulher, ele está impedindo com que outras gerações venham à Terra e vivam
aqui e cumpram com o seu propósito. Então, essa pessoa paga não só pela vida, né, que ela matou, mas ela está pagando pela todas as vidas que ela impediu que viesse. Todo ser humano, ele tem a capacidade de gerar gerações. Então, um homicida, ele está impedindo com que qualquer pessoa, né, que ele mate exerça essa capacidade dele de postergar as suas gerações na Terra. Todo o sangue da vítima, ele clama por Deus, e isso está lá no versículo 10. O sangue inocente não se derrame no meio de tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Esse é o versículo 10 do capítulo 19 de Deuteronômio. Então, o assassino intencional, ele paga com a sua vida. O assassino sem intenção, ele acaba ficando longe do seu lar, vivendo numa terra estranha. E assim o pecado dele é então expiado. E aí, quando o sumo sacerdote morre, é como se o sumo sacerdote levasse, né, a expiação do pecado dele, e ele então tinha liberdade para ir para sua cidade natal e voltar para o seu lar. Que mais? O Senhor, ele adverte aqueles que julgam a ter mais do que duas testemunhas. E aí a gente entra aqui no lance das testemunhas, que fala do versículo 15 a 21. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Então, essa ordenança não se remete somente ao pecado do assassinato, mas ela diz respeito a qualquer pecado. Quando alguém vê outra pessoa transgredindo a lei, essa pessoa tem que ter mais do que uma testemunha junto dela. Se for uma pessoa só, ela não deve nem ir diante do tribunal, diante dos juízes, comunicar a transgressão da pessoa. Somente a partir de duas pessoas. Então, de duas ou três pessoas, três testemunhas, aquele testemunho ele é válido diante dos juízes. E isso para que não haja injustiça. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E aí, de novo, a gente vê que o papel do juiz não é apenas julgar com base numa informação, mas é indagar, investigar, averiguar, porque existem transgressões que a pena é a morte, é o apedrejamento, né? E uma delas é o homicídio. Os homens que tinham o direito de matar eram os vingadores de sangue, que eram parentes próximos da vítima, que tinham o direito de tirar a vida da pessoa que matou aquela vítima. E isso a gente vê também a proteção do Senhor para que qualquer um não queira fazer vingança pelas próprias mãos. O Senhor escolhe um vingador, né? E esse vingador ele era estabelecido pela lei, pela instrução, como a pessoa mais próxima da família, da vítima, e que era colocada como o resgatador, né? Tinha o resgatador do sangue, o vingador do sangue, tinha o resgatador das propriedades de terra, e a gente já estudou sobre isso, né? Nos outros, então a gente está vendo aqui mais um papel que o resgatador tem como vingador de sangue. Então, dessa forma, você coloca a responsabilidade da justiça na mão de uma pessoa só, pela instrução, e as outras pessoas elas têm que se submeter a isso, mesmo que elas estejam com raiva, irritadas, elas vejam o assassino passar na rua, elas não podem fazer nada, apenas o vingador de sangue. E o vingador de sangue, né, como a gente viu, só podia tirar a vida e expiar então o pecado, aquele sangue derramado da vítima, né, fazer justiça em favor do sangue dessa pessoa, na verdade, né, porque ele estava trazendo a punição sobre o assassino, nas cidades que não eram as cidades refúgio.
E se por acaso ele encontrasse o assassino em uma cidade levita, numa dessas 42 cidades que restaram, né? Ele não poderia fazer nada se aquele assassino sabia que ele estava na cidade levita. E aí, sobre essas testemunhas, né? A gente vê também a preocupação do Senhor de não deixar com que o julgamento seja feito de uma forma, né, calorosa, pelo calor da emoção. E ele então adverte que aqueles que julgam a ter mais do que 2 testemunhas, eles devem ter, né? Aqueles que julgam devem ter mais do que 2 testemunhas, eu li errado aqui. Aqueles que julgam devem ter mais do que 2 testemunhas para ouvir, eles devem indagar, eles devem investigar bem. E essa instrução a gente vê na continuação de Números 35. Depois leiam, né, o capítulo 35, porque ele descreve melhor os privilégios que eram oferecidos pelas cidades refúgio, né, os tipos de assassinato que eram para ser julgados, né, como eles eram separados entre o homicida que tinha culpa e o homicida que não era intencional. São exemplos, mas a gente consegue, tirando daqui, entender melhor o que o Senhor designou. Agora, lá em Êxodo 23, quando o Senhor estava dando a outorga da Torá para Moisés no monte, ele já fala sobre o testemunho falso e também sobre a injúria, porque a injúria ela é um tipo de julgamento também, né? A testemunha, ela tem como papel trazer o julgamento, não no sentido de juízo, né? De trazer sentença, mas o julgamento a respeito de alguém, trazendo culpa. E aí o Senhor já instrui, a partir dali, em Êxodo 23, tá? Se você quiser ler. E ele fala assim: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Ou seja, não seja uma Maria vai com as outras, né? Mais ou menos isso que ele estava falando. Não vai na onda do povo e entra na onda de trazer um falso julgamento, um falso testemunho, porque está todo mundo dizendo, então você também vai julgar. Tome cuidado, né, para você não fazer parte do grupo das falsas testemunhas. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. E aqui a gente vê que o Senhor não quer que a gente pague o mal com mal desde a sua lei, né? Jesus ele simplificou um pouco essas instruções sobre o falso testemunho, o julgamento, a vingança, e ele deixou um pouco mais estreito até, né? A gente daqui a pouco vai ler e vai ver isso. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então, desde o princípio o Senhor ele instrui que a gente deve andar em retidão, em justiça e não não trazer um falso testemunho a respeito de alguém, né? E quando esse testemunho, né, dessas pessoas que eram testemunhas oculares, eram válidas, ele era aceito, poderia aparecer duas outras testemunhas contradizendo o testemunho dado por essas 2 primeiras, né? E aí o que acontece? Se por acaso eles percebiam, os juízes, né, investigando, averiguando, colocando as 2 duplas, né, para serem confrontadas e percebessem que a primeira dupla estava, na verdade, trazendo um testemunho falso, eles tinham que ficar com o testemunho que as segundas testemunhas trouxeram, porque é o testemunho mais próximo da verdade. E as testemunhas falsas, elas recebiam aquilo que planejavam contra a pessoa que colocaram em juízo. E isso a gente vê Jesus falando sobre o juízo temerário. Né? Aquilo que você deseja para o outro, você vai receber. Você está julgando, com a medida que você está julgando o próximo, você vai ser medido também.
Então, cuidado. E é o quê? É um princípio da lei do Senhor que foi estabelecido desde essa época, na verdade. Então, por exemplo, a pessoa trouxe um testemunho falso falando, o fulano matou aquela pessoa, encontraram uma pessoa morta, não sabiam quem era o assassino, e alguém vem com uma acusação sobre uma pessoa X, falando, a pessoa X é que matou, eu vi. E aí outras testemunhas falam, como é que você viu e você está falando, por exemplo, ela fala, o assassinato aconteceu na segunda de noite. Aí alguém aparece e fala, mas segunda de noite você não estava na rua, segunda de noite você estava na casa da sua sogra. Aí tem uma incompatibilidade de datas, de informações, de horários e conseguem confirmar que essa primeira pessoa, na verdade, estava dando um falso testemunho. Então, ela é apedrejada no lugar da pessoa que ela trouxe uma acusação falsa. Isso para que o povo temesse e não cometesse esse erro, não ficasse tentando fazer justiça com as próprias mãos, trazendo falso testemunho. E a gente vê isso no finzinho, do versículo 18. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O Senhor fala para não ter piedade dos homicidas, não ter piedade dos homicidas que cometeram o pecado involuntariamente, porque eles poderiam vir com um preço de resgate para tentar se livrar, para tentar sair da cidade de refúgio. E não era para aceitar, eles tinham que receber a punição, porque o Senhor ele é íntegro e ele é reto, e os juízes eles estavam representando o Senhor aqui na terra para manter a ordem na comunidade, na congregação, na terra de Canaã. Então, eles agiriam conforme Deus age. Deus não tem dois pesos e duas medidas, né? O que ele determina, ele faz. E se por acaso essa falsa testemunha, né, ela morresse, ela fosse apedrejada e o pecado viesse sobre ela, né? Ela ia, por causa da falsa testemunha do outro, apedrejam, né? Não descobrem a tempo que, na verdade, ela era inocente dessa culpa, mas ela é morta. Os judeus acreditam que o Senhor permitiu porque poderia haver um outro crime anterior, um pecado cometido anteriormente que estava oculto aos outros, né? Mas que o Senhor sabia, então o Senhor faz a sua justiça dessa forma. E aí no versículo 14, fala sobre os marcos. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. As famílias iam crescer, né? Alguns iam ter mais filhos, outros menos ao longo das gerações, e poderia acontecer que uma família crescesse, a sua terra ficasse um pouco apertada para acolher todos, né, daquela geração, e uma família que estivesse do lado, né, a gente tem que lembrar que nessa época, por um bom tempo, né, por séculos, eles cuidavam de rebanhos, eles não só apacentavam os rebanhos, mas era uma economia totalmente agrária, né, eles eram agricultores, eles tinham vinícolas, tinham os trigos e eles precisavam da terra, né, para o seu sustento. Então, se por acaso uma família do lado, por exemplo, ela era menor, a pessoa que morava na terra do lado, ela não podia à noite ir lá e remover os marcos para aumentar o seu pedaço de terra. É isso que quer dizer. Porque ela estaria destruindo uma linha, né, um limite que foi estabelecido desde o princípio por Josué, junto com os seus... junto com aquela geração, né, que se torna os patriarcas das gerações que vão vir adiante. Então, além disso, essa ordenança sobre os marcos do próximo, ela liga dois comandos do Senhor, né, e
eles estariam descumprindo essas duas ordenanças, a de se mexer no limite demarcado e a de se roubar. Em Levítico 19, versículo 13, diz: não roubarás. Você tirar o marco do próximo e para querer avançar, você está roubando o território do outro. Então, havia duas transgressões aqui. E nós temos também uma associação com Provérbios 22, 28, que fala: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Isso se diz respeito aos ensinos, às instruções, aos limites que os pais dão. E se eles estabeleceram isso, né? Pais que aqui a gente sabe que são pais que eram instruídos pela Torá. E todo filho nascia até já com o nome, né? Carregando as suas características, o seu caráter. Então, os filhos eles já nasciam debaixo de propósitos. Então, os pais já guiavam os filhos desde pequeno, colocando limites para que os filhos vivessem a vontade de Deus. E por isso tem esse provérbio. Então, nós não podemos destruir aquilo que foi estabelecido pelos pais desde o início, porque desde que nós nascemos já com um propósito, com princípios, né? E talvez você não tenha nascido num lar cristão, mas existem coisas que Deus ele estabeleceu os pais como autoridade espiritual, né? Se os pais andam na reta justiça do Senhor, os marcos que eles estabeleceram, eles devem ser seguidos, entendendo que os pais são orientados pelo Senhor para que o filho viva o seu propósito. E vocês provavelmente serão pais um dia, né? As pessoas que estão ouvindo que querem ter família, que ainda são solteiras. Então, vocês vão ser orientados pelo Senhor para estabelecer esses limites na vida dos seus filhos. E vocês devem ensinar os seus filhos a obedecerem e a respeitarem, porque é para o bem deles, né? Toda palavra, toda instrução, ela é para o nosso bem. E vamos lá para Mateus 5 para finalizar o nosso estudo. Hoje é mais curtinho, mas em Mateus 5, Jesus ele repete essas instruções e ele deixa essas instruções um pouco até mais rígidas, né? Mateus 5, do versículo 21 a 26, diz assim a respeito do homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aí no versículo 38, nós temos sobre a vingança. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso aqui completa, né, o nosso estudo da sexta passada também. E aí, sobre a justiça, vem na sequência em Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste.
Então, não fique querendo fazer justiça para você ser visto pelas pessoas como uma pessoa justiceira, justa, íntegra, reta, né? Quando, pois, deres esmola... Ah, não, bom, não é essa parte não, peraí. É a parte do juízo temerário que está no capítulo 7 agora. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois como o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, Jesus ele está trazendo os princípios que estavam nas Escrituras e elevando isso porque ele, de certa forma, é o nosso vingador de sangue, né? Nós temos um vingador para a nossa vida e depois nós vemos os apóstolos escrevendo cartas, né? E instruído para que as pessoas não queiram fazer vingança com as próprias mãos, que elas esperem o Senhor agir, que elas andem em retidão, andem em integridade, sendo perfeitas, né? Andando na justiça do Senhor. A gente já aprendeu isso no Raiz. E esperando do Senhor o juízo, porque o mundo ele já está condenado. As pessoas que caminham conosco no corpo de Cristo, né, que se elas cometem algum erro conosco, nós temos que deixar diante do Senhor a vingança e tentar se retratar com essa pessoa. Se a gente tem algo ruim, a gente deve... Algo ruim não, mas alguma situação, né, para se resolver, a gente deve se resolver com a pessoa para não ficar alimentando ira, para não ficar alimentando a raiva, a cólera, porque o Senhor nos chama para sermos pacificadores. Então, toda a justiça, toda a vingança, todo o juízo, ele vem do Senhor e a gente deve caminhar confiando nisso, né? Andando nessa retidão, entendendo que nós temos que ser os que apaziguam, os que são pacificadores, os que resolvem o problema, ao invés de deixar a situação ir adiante. Se nós tivermos algum problema com alguém, se nós cometermos alguma falha com alguém, nós temos que corrigir. Da mesma forma que a gente vai diante de Deus pedir perdão e se corrigir dos nossos erros, a gente tem que ter essa conduta entre nós, porque dessa forma o Senhor está nos protegendo e nós não viríamos a sofrer uma prisão, ou né, não só prisão no sentido literal, mas no sentido figurado também, né? Você ficar presa na mente da pessoa lá, gerando nela sentimento ruim, gerando nela ira. Então, que você tenha esse coração, né? Que deixa a vingança para o Senhor, que quem quer ter filho, né, que se prepare para que diante do Senhor você tenha as instruções necessárias para que você dê esses marcos para os seus filhos, esses limites que na verdade vão fazê-los caminhar no terreno aplainado, né, na reta justiça do Senhor, e eles vão viver toda a sorte de bênção que o Senhor preparou para eles, todo o propósito na vida deles. E eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, né? São explicações que quando a gente lê, a gente meio que passa batido, porque parece que é meio confusa a escrita, mas tem muita coisa interessante e importante para a gente aprender, e a gente vê, né, como o Senhor, ele é sempre justo mesmo, e como toda a lei do Senhor, ela é pro bem, sempre pro bem, né? Nunca ela traz peso sobre ninguém. Alguém tem dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Vocês que ficaram aí, tem alguma dúvida para perguntar? Senão a gente já encerra. Hoje eu consegui não passar de 1h30. Foi antes de 1 hora até, graças a Deus. No início ficou meio confusa a minha explicação, que eu me perdi aqui, mas eu espero que tenha ficado claro, né? Depois leiam. Os discípulos serão identificados pelo amor, exatamente. O amor principal é a gente amar a palavra do Senhor, que é a reta justiça dele, né? A gente se entrega
a Ele, obedecendo os preceitos dele, né? É isso que Ele espera de nós. Depois leiam, né, Números 35, e aí vão acrescentando, quando vocês lerem Deuteronômio 19, eu acho que tem mais informação ali que acrescenta, que agrega, né? E é interessante como todo o estudo ele está se conectando, né? Até as expressões que a gente aprende, as palavras que vêm do hebraico que eu trago, na verdade elas vão conectando, se ligando, e a gente vê que realmente Jesus ele é o cumprimento de toda a palavra do Senhor. Tudo muito claro, beleza? E é isso aí, pessoal. Jesus abençoe muito a vida de vocês, que vocês cresçam em sabedoria, em graça, em entendimento, em conhecimento da palavra, que vocês vivam ela acima de tudo, né? Porque contemplar a palavra muita gente contempla, mas a gente precisa trazer ela para nossa vida, acolher ela e colocá-la em prática. Então, eu espero que sobre a sua vida essa palavra se cumpra, né? O Espírito do Senhor vivifique todo o ensino que vocês têm buscado, todo o conhecimento que vocês têm procurado na presença do Senhor, e que vocês sejam uma grande bênção nas mãos do Senhor para discipular outras pessoas e alcançar outras vidas e transformá-las para que elas sejam ainda mais felizes, né? E vivam bem, vivam uma vida de abundância mesmo. E é isso aí. Então, uma boa noite para todo mundo. E a gente vai se falando. Até mais. Boa noite.